O assunto de hoje é: você é um escritor melhor do que você pensa. E isso é um fato. Muitas pessoas que escrevem, seja por hobby ou então porque querem vender os seus livros e tudo mais, essas pessoas elas acham que são os piores escritores que existem no planeta e que muitas vezes têm vergonha de mostrar os que escrevem para as outras pessoas. Então, tendo isso em mente, eu fiz esse vídeo. Eu trouxe alguns tópicos aqui pra gente discutir sobre o porquê que você é um escritor melhor do que você pensa. Então, eu vou provar pra você que você é um escritor bom sim, tá? E você não pode dizer o contrário. Então, a primeira parte aqui que eu quero comentar é se você faria isso sem ser remunerado. Em um universo onde as histórias elas não fazem dinheiro e nem trazem fama, você ainda escreveria história? Você ainda escreveria livros? Se sim, muito bem, né? Porque continue assim. Enquanto você escreve com sinceridade e estiver movido com bons propósitos, seus livros encontrarão as pessoas certas. Eu acho que o Stephen King uma vez ele até falou, né, que livros são como cartas que são direcionadas para pessoas. Então, os seus livros, eles eventualmente vão encontrar as pessoas certas e eles vão se tornar populares, né? Depende também do marketing, depende de um monte de coisas. Mas enfim, se você fizer com as intenções certas, acredito que dará tudo certo. Mas é claro, tem um monte de entrelinhas, não vamos também vamos ficar no mundo da fantasia, né? Se você disse não, bom, o mercado editorial é bem disputado e publicar um e-book é difícil de ter visibilidade. Publicar de forma independente é caro. É necessário muito tempo ou dinheiro para fazer o seu livro ter sucesso. Então, eu acho que você deveria reconsiderar assim, se você quer realmente escrever um livro. Talvez você queira escrever histórias, mas não necessariamente um livro, né? Eu acho que roteiros talvez sejam mais rentáveis se você parar pra olhar em um certo sentido, né? Mas ainda assim eles são difíceis de vender, né? Porque se você for ver a demanda de livros e de roteiros é completamente desigual. Agora o próximo tópico. O livro que você terminou não condiz com quem você é atualmente. Tá? Isso daqui é... Eu comentei uma vez uma técnica pra vocês, acho que foi bem no comecinho do canal, quando eu ainda editava normal os vídeos, que uma técnica que o Stephen King ele recomendava usar, e vários escritores também recomendam usar, é você deixar o seu manuscrito, quando você termina de escrever, você deixa ele lá parado por algum tempo. Algumas semanas, alguns meses, e depois você pega e vai ler ele de novo. O problema é que as pessoas acham que elas estacionam a habilidade delas nesse meio tempo. Mas não, cara. Não é assim que funciona. Você não é uma pessoa igual o ano inteiro. Você não é uma pessoa igual todas as semanas. Você muda. E a sua habilidade, ela cresce ou pode diminuir também, dependendo da situação. Mas se você continuar mantendo a prática, se você continuar escrevendo, o normal é você aumentar a sua habilidade. É você se tornar um escritor melhor. Então, se você acha que o negócio que você escreveu anteriormente, o livro, é conto, poema, se você acha que o que você escreveu anteriormente, que, sei lá, há 6 meses atrás, é ruim, um negócio que você escreveu há semanas atrás é ruim, é muito provável que que você está evoluindo e que você não se contenta mais com a forma que você estava antes. Então isso é um bom sinal. Se você acha que o seu escrito antigo ele é ruim, significa que você está evoluindo. Até escritores famosos, se você for ver, eles consideram seus livros ruins. Se não me engano, o Hemingway, né, que foi o escritor do Moby Dick, se não me engano, posso estar falando errado agora. Mas o escritor do Moby Dick, ele disse que ele não gostava do livro dele também. Não achou que foi uma obra-prima como todo mundo fala. Mas a gente vê que deu sucesso, que as pessoas gostaram do livro dele. Então não quer dizer que só porque você achou que o seu livro ele não foi bem escrito, que o seu livro é ruim. É porque você só melhorou, você se aprimorou e você viu que aquilo lá era a sua versão antiga. Você está evoluindo, isso é um sinal muito bom. E outra situação que eu vejo muitas pessoas que eu vejo muitas pessoas que caem nessa parte e que eu acho que eu já falei em outro vídeo, mas vamos falar de novo porque é sempre importante, que é você parar de se comparar com os melhores. Pensa comigo, se o jogador de futebol, lá, normal assim, né? O cara, ele é muito bom para as pessoas ali que estão ao redor dele. Mas se esse cara sempre se comparar com o Neymar, ele vai sempre se achar ruim. Se o cara ele sempre se comparar com os melhores do mundo, esse cara não vai ser ninguém. Ele vai se achar que não merece, que ele não é um jogador bom o suficiente, que ele tem que estar sempre melhorando. E o cara, ele nunca vai nunca vai ter um pingo de satisfação com a sua própria habilidade. Às vezes o cara, ele é o melhor do país dele, mas o cara fica se comparando com os melhores do mundo. Entende que se comparar com os melhores
só coloca uma meta quase que impossível pra você, não é que você nunca vai se tornar um dos melhores do mundo. Você pode se tornar um dos melhores escritores do mundo, é claro. Mas se você ficar colocando a meta sempre pra ser o melhor do mundo e você não compara, tipo, consigo mesmo, que é o certo, né? Você sempre vai se achar ruim. Ou seja, qualquer jogador de futebol que você ache bom, ele vai ser sempre ruim comparado aos melhores do mundo. Qualquer escritor que você procurar, ele vai ser sempre ruim comparado aos melhores do mundo. E às vezes um escritor de um livro que você gostou, você pode ter gostado daquele livro que ele escreveu, mas se ele ficasse se comparando com os melhores escritores do mundo, ele se acharia ruim. Então, pra substituir isso, eu aconselho você a se comparar consigo mesmo. Compare-se consigo mesmo. Pega o seu texto de alguns meses atrás, pega o seu texto de algumas semanas atrás e dá uma lida nele, dá uma olhada e vê o que mudou. Tipo, o que você faria de diferente agora no seu texto. Essas coisas não significa que você é um mau escritor, significa que você é um bom escritor, que você está descobrindo o que está de errado nos seus textos, você está aprendendo a corrigir os seus erros. Então, evoluir constantemente e devagar é melhor do que nada. Enquanto você descobre os seus erros e começa a corrigir eles, você está se tornando um escritor melhor, consequentemente. Isso até meio que conecta com o último tópico que eu tinha levantado. E uma outra dica bônus que eu deixo aqui para esse tópico é ler livros ruins. Isso é incrivelmente inspirador e motivador. Eu acho que só quem lê um livro realmente ruim sabe explicar como é que é a sensação. Os livros que eu li, tipo, que eu considero ruins, não é que eles são ruins, mas é que no meu ponto de vista eu achei eles ruins. E daí eu pensei assim, caramba, se alguém escreveu esse livro aqui, ele foi publicado e teve sucesso mundial, eu também consigo escrever um livro. E ele vai ser sucesso. É isso que eu vejo assim, quando um livro ele é muito ruim, ele faz sucesso. Mas é claro que existem outras questões como marketing, a época, enfim, muitas coisas que não estão no assunto desse vídeo. E para o último tópico é a quantidade de elogios versus reclamações. Na vida, as pessoas elas criticam negativamente com muito mais frequência. Isso seja por costume ou por inveja. Então não leva tão a sério a disparidade. Às vezes, a cada 20 críticas, 18 vão ser negativas e 2 vão ser positivas. 18 delas vão falar coisas ruins e umas 2 delas vão te elogiar. Isso é igual na vida real, se você der uma olhada. As pessoas elas vão sempre procurar a falha, elas vão sempre procurar o erro, porque isso é comum, isso é o básico, é o que todo mundo faz. A maioria das pessoas elas buscam sempre a falha, e quando elas não estão buscando é porque é alguma coisa que elas já sabem que vão gostar, possivelmente, é que elas já estão com a mente aberta pra isso. Por exemplo, sei lá, deixa eu pensar numa situação. Um fã de filmes da Marvel. Ele possivelmente, ele não vai ficar procurando. Eu acho que provavelmente, né? Provavelmente ele não vai ficar procurando erros no filme novo que lançou lá de heróis que ele ficou bem animado pra ver. Porque ele tá com a mente aberta, ele tá pensando, ele tá com expectativas, ele já sabe dessas coisas com antecedência. Então, essas pessoas elas já estão com a mente aberta. Diferente do seu livro, que as pessoas elas olharam assim, caramba, que ideia interessante, eu vou dar uma lida. Se elas não gostaram do seu livro, é porque possivelmente elas estavam com outras expectativas pro seu livro. E é isso outra coisa que eu tenho que pontuar aqui. Não leve essas críticas tão a sério. Analise os padrões dela e não a preferência pessoal. Se você vê muita gente falando sobre determinado erro da história, eu acho que é aconselhável você dar uma olhada nesse erro da história e ver se ele de fato é real. Mas se alguma pessoa falar, por exemplo, não gostei de personagem X, ou então tal parte da história é chata, cara, esse daí acontece com todas as histórias. Tem partes que as pessoas acham chatas, tem partes que as pessoas não acham, e vai ter sempre alguém que não vai gostar do seu livro, infelizmente. Tem pessoas que não gostam de filmes e livros que são aclamados pela crítica. Poxa, eu já vi gente que não gosta de, sei lá, Interestelar. Tem gente que acha que é um filme entediante, enquanto eu acho que é um filme incrível. Mas é sempre assim, tem opiniões diferentes e você tem que saber filtrar o que é a opinião e o que é a crítica construtiva de fato, que é o que vai te ajudar a melhorar a sua história. Porque um erro que muitas pessoas fazem, muitos escritores fazem, é tentar agradar todo mundo, é tentar fazer com que a história ela seja boa pra todo mundo. Não é assim, cara. Você tem que pegar a sua história e tornar ela o melhor possível pro seu público.
Quando você consegue tornar a sua história o melhor possível pro seu público, daí sim você atingiu a parte certa. Porque no fim das contas é isso que importa. É você atingir o seu público. Não ficar tentando dar tiro pra todo lado e acertar todo mundo. Nem mesmo as histórias mais premiadas e aclamadas, elas são feitas pra todo mundo. Elas geralmente têm nichos específicos que cresceram muito e ficaram populares. Mas não que elas são feitas pra todo mundo. Entende? Mas eu acho que é isso que eu tenho pra dizer. Eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa pra vocês. Continuem lendo, escrevendo e fiquem com Deus. Até!